Olá a todos, sejam bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. Queria dizer um olá em especial ao Adriano e ao Pedro. Vão ser as pessoas que, juntamente comigo, vão passar aqui alguns momentos a vermos a lição desta semana. É uma lição, e antes de vos passar a palavra, fazer só aqui uma introdução e depois ia pedir que vocês também fizessem um resumo daquilo que nós vamos falar durante estes minutos. É uma lição que é muito interessante porque vai falar de algumas personagens muito diferentes, mas sempre com o mesmo significado, ou seja, sempre realçando o testemunho que davam e a fé que tinham ou que não tinham. Mas eu gosto sempre de começar pelo verso áureo, e o verso áureo diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. Eu ia começar aqui pelo Adriano. Adriano, o que é que tu achaste desta lição? Fazias assim um resumo daquilo que nós vamos falar e depois passava para o Pedro também para dizeres a tua opinião, Pedro. Adriano, força. Olá a todos, mais uma vez, é um grande gosto estar convosco aqui para nós estudarmos sempre, né, esta palavra poderosa de Cristo Jesus. E como nós temos abordado, né, no Evangelho de João, como tu já disseste, Bruno, já abrindo muito bem aí com o nosso verso áureo que vem mostrando o que nós vamos discutir durante esta semana, nós vamos falar aqui um pouco sobre os que creram, os que quase creram e os que não creram, não é? São esses três exemplos que vamos ter aqui. E é importante abordarmos também, Bruno, que no Evangelho de João, ele vem trazendo aqui diversos personagens, né? E mostrando as origens de cada um, as suas crenças e também as suas experiências. E o principal de tudo que ele vem abordando é o que era Cristo Jesus para cada um deles. Nós sabemos que todos nós, quando conhecemos o Evangelho, cada um de nós temos uma própria experiência, não é, Bruno? De quem é Cristo Jesus. E aqui nós vemos diversos exemplos, não é? João Batista, Cristo Jesus para ele foi o Cordeiro de Deus. André, ele dizia, não é? Achamos o Messias. Filipe disse a Natanael, havemos achado aquele de quem Moisés Uhum. escreveu. E logo na sequência, não é? Natanael, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és rei de Israel. A mulher samaritana, porventura não é este o Cristo? E também os samaritanos, logo quando ela vai, após o encontro que ela teve com Cristo Jesus, não é? Que nós estudamos nas lições anteriores, essa Sim. transformação que ela teve, e eles disseram ali, né? Nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo. Pedro, quando disse, Senhor, para quem iremos nós, quando ele teve ali um momento de quase desistir, não é? Quando ele foi questionado por Cristo Jesus e ele fez essa pergunta para Cristo Jesus. Marta, ela disse, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E também o cego, não é? Havendo eu sido cego, agora vejo. Olha que maravilhoso essas experiências que cada um deles vivenciaram com Cristo Jesus. E Pilatos, não é? Quando mostrou ali perante a todos, não é? Eis o vosso rei, porque eu nenhum crime acho nele, não é? E também, já um pouquinho mais à frente, nós vamos abordar cada um desses personagens. Tomé, Senhor meu, Deus meu. É. É uma excelente maneira de nós percebermos várias personagens e aquilo que diziam sobre Jesus. Pedro, o que é que tu achaste da lição desta semana? Eu, por norma, quando estudo a lição, tento perceber qual é que é a aplicação à minha vida espiritual. E às vezes caímos no risco de, como estes intervenientes na vida de Cristo estão rotulados já, como o Tomé, como este ou aquele outro, temos a tendência depois de procurar pessoas à nossa volta, ou na nossa igreja, ou no nosso trabalho, ou não sei o quê, onde se enquadra cada um deles. E acho que o exercício difícil de fazer é tentarmos perceber de que forma é que eu testemunho de Cristo e de que forma é que eu ao longo da minha vida não fui cada uma destas pessoas, ou como varia, porque
Da mesma forma que entre estas pessoas foram desde a incredulidade e ao questionamento até à aceitação, hum, nós fazemos o mesmo na nossa vida espiritual. E, em segundo lugar, tentar perceber que isto também é um ato diário de conversão e de reconhecimento de Cristo, que tem que ser feito diariamente e que não é feito uma vez e depois, pronto, já o reconheci como meu Salvador, que isso não traz alteração nenhuma à minha maneira de estar, à minha maneira de viver, se eu não reconhecer todos os dias a dependência que eu tenho de um Cristo Salvador. Basicamente são essas as duas notas. No seguimento das lições anteriores vamos continuar a ver tipos de testemunho e neste caso testemunho sobre a identidade de Jesus, como é que cada um dos intervenientes reconhecem a identidade de um Jesus Salvador e não de um mero Galileu ou de um mero rabi ou de um mero político. E, portanto, acho que é muito interessante continuarmos a perceber que no livro de João, que nós já lemos várias vezes, acontecem tantas nuances e já começa a perceber, a ver o livro de João de outra maneira, começa a ver que o livro de João é mais como que a fazer um caso, como um advogado de defesa, a montar um caso desde o início que prova de facto a divindade de Cristo e o papel de Cristo no grande conflito e na nossa salvação. O autor diz-nos que João vai apresentar uma diversidade de pessoas com diferentes origens, crenças e experiências, e que todas estas vão testemunhar quem era Jesus. E a primeira personagem, e porque o tempo não nos permite parar, a primeira personagem é Abraão. Abraão, conhecido como o pai da fé. Adriano, o que é que esta personagem te diz? Olha, Bruno, tu já disseste tudo, não é? Abraão, o pai da fé. Abraão, para falar a verdade, logo no início, na história ali da Bíblia, não é? Em Gênesis, nós vemos que Abraão é o pai de uma grande nação. E hoje nós, ao relembrarmos quem é essa descendência de Abraão, não é? Nós vemos que Abraão era pai de quem? De Ismael. E de Ismael saiu a descendência que hoje em dia são os árabes, não é? Que nós vemos aí hoje ali no Oriente Médio, tudo que se passa por ali, não é? Entre israelitas e também os árabes, não é? E propriamente Isaac, que saiu, a descendência dele, não é? Que são os judeus, que propriamente estava nos dias de Cristo Jesus. Mas o fato interessante, Bruno, quando nós falamos um pouquinho aqui sobre Abraão como pai da fé, ele lá no passado, na altura, foi colocado em prova para que mostrasse, não é? O quanto ele creu. Aqui nós temos este exemplo grandioso, não é? Em Deus propriamente e no plano futuro que Deus teria para ele e também para toda a sua nação, para toda a sua descendência, não é? Como resgate para tudo isso. E é interessante, Bruno, quando nós lemos aqui em João, no capítulo 8, no versículo 58, que o próprio Cristo Jesus apresenta isso, não é? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui nós lembramos, não é, Bruno? Lá, propriamente quando Cristo Jesus se encontrou com Moisés também na sarça ardente, não é? Nós lembramos relembra dessas a mesmas linguagem palavras, de Deus, não é? a mesma linguagem, eu sou. E aqui nós vemos, não é, que o mesmo Deus que estava lá na sarça ardente, o mesmo Deus que prometeu para Abraão que salvaria e resgataria toda a sua nação, todo o seu povo, toda a sua geração, não é? Que foi a geração prometida ali, que seria resgatada por Deus, o povo de Israel. Ele mostra aqui que ele vinha dessa linhagem, não é? Jesus Cristo como quem? Como filho de Davi e também como filho da descendência de Abraão. Algo que foi rejeitado pelos judeus, não é? Em seus dias, e eles não aceitavam isso de maneira alguma, não é? Um pouco mais à frente nós vamos entender um pouco mais ao decorrer de toda a história, né, Bruno? Mas nós vemos que apenas pela fé que Abraão teve, porque ele foi colocado à prova, ele foi levado, não é, ao monte para fazer o sacrifício. Isso, é claro, que quando nós chegamos neste ponto da história, nós vemos que isso não é nada fácil, não é? Eu falo por mim mesmo hoje, que acabei de ser pai, sou recente pai, não é? Pelo Pedro, que também já é pai, pelo Bruno, que também já é pai, eu acredito que esse é uma prova gigantesca que qualquer cristão, qualquer humano, qualquer pessoa aqui na face da terra
possa passar e que não seja algo que não seja tão fácil de ser tratado, não é? Quando Deus nos faz um pedido de sacrificar o seu próprio filho, não é? Que foi o que aconteceu com Abraão, que teve que colocar o seu filho ali à prova. Ele creu, isso lhe foi imputado por justiça, não é? E nós vemos que ali naquele momento, ao fazer o sacrifício, Deus interveio ali, não é? Ele enviou ali algo, o animal, não é? O cordeiro que seria sacrificado, que estaria preso ali, não é? Entre a relva ali, entre o mato que estaria ali. Então, ali Deus proveu algo, como Abraão disse para o seu filho, não é? Deus proverá. Exatamente. Mas nós vemos que durante a história aqui, não é? Que o ponto principal, como Pedro falou, que é Cristo Jesus, quando Cristo Jesus estava já, não é, a caminho de tudo que aconteceria em sua própria vida, ali não teria nada que pudesse interromper este momento, não é, do seu sacrifício. Seria somente ele que poderia, assim, resgatar o povo e cumprir com esta promessa que havia sido feita lá atrás para Abraão. Pedro, esta parte que o Adriano estava a falar todos nós sabemos que Abraão é visto como o pai da fé e tem que ter uma grande fé para se sujeitar àquele trajeto todo de levar o seu filho para o sacrificar. Mas nós sabemos que a história, o que é que aconteceu, como o Adriano estava a resumir e bem, mas isto leva-nos a uma visão daquilo que iria acontecer anos mais tarde no plano da salvação. O que é que tu achaste deste paralelismo da história de Abraão com Isaac e Deus com Jesus em relação a nós no momento da crucificação? Há dois aspectos aqui que saltam a atenção. Um é que Jesus diz eu sou e não disse eu era. Exatamente. O que quer dizer que É o o caráter presente. dele o caráter dele é eterno, que é a mesma pessoa antes que existe no momento e que continuará a existir. Eu sou. Ele não disse antes de Abraão eu era, ele disse antes de Abraão eu sou. Portanto, o que diz muito também, não só da linguagem que estávamos a dizer que Deus utilizou quando encontrou Moisés, mas especialmente para vincar o facto de que estamos a falar de um Messias que é eterno. O segundo ponto tem a ver com o facto de quando ele diz que Abraão conheceu e aceitou, tem a ver precisamente com este facto, é que Abraão para os judeus, mais que o pai da fé, era o pai da tradição. O sacrifício do cordeiro que foi ofertado no lugar do filho passou a ser uma tradição, um ritual, uma rotina, e os judeus perderam de vista a fé, o que está por trás, o símbolo que estava por trás. E Abraão acaba por ser o pai da fé porque ele próprio sentiu aquilo que o nosso Pai do céu sente ao ver o seu filho a ser crucificado. Ele viveu a angústia de ter que dar o seu filho em sacrifício, mesmo até ao momento em que Deus lhe segura a mão e diz: para, pronto, já não é preciso. Portanto, Abraão entendeu melhor do que qualquer um de nós alguma vez conseguirá entender a profundidade do amor de Deus. E é nesse Abraão que o Trimensário nos convida a focarmos a nossa atenção, e não no Abraão que fundou uma nação com gerações e com rituais e com tradições e tudo mais, porque na base dessas tradições estava o amor de Deus e o exemplo dele. E depois, passando de Abraão, vamos parar ao testemunho de Maria. É um episódio muito interessante que vai acontecer 6 dias antes da Páscoa, onde vai haver um jantar em que Simão, que tinha sido curado da lepra, organiza um banquete em agradecimento. E Adriano, o que é que vai acontecer aqui com a personagem que vamos agora falar, que é Maria? Olha, Bruno, essa história também é muito interessante, não é? Porque aqui nós falamos agora de uma personagem já nos tempos de Cristo Jesus, já trazendo, não é? O que se passou com Abraão agora indo para os dias de Maria.
ela que também tinha passado, não é, por um milagre anteriormente, no primeiro encontro quando ela teve com Cristo Jesus. E aqui nós vemos, Bruno, que Maria creu sim de todo o seu coração e aquilo também lhe foi imputado por justiça, não é? Ela não deixou se passar apenas por aquele momento e deixou passar e seguiu a sua vida, não. Ela foi até Cristo Jesus, ali posteriormente nós vemos que ela se tornou uma seguidora de Cristo Jesus e ela foi então naquele momento agradecer. Nós vemos interessante, né, pelo fato, como tu disseste já, que ali foi um momento em que Simão convidou a Cristo Jesus, que era o personagem principal naquele momento, não é, para lhe agradecer, não é, por ter lhe curado da lepra. E aqui nós vemos que Maria, em meio àquela refeição, aquele banquete que eles estavam ali, ela faz um ato maravilhoso de agradecimento para com Cristo Jesus. Ali nós vemos que ela pega um perfume, não é? Aqui no versículo 3 do capítulo 12 de João, que diz assim: então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então, nós vemos aqui, Bruno, que aquilo era algo de mais valioso que Maria tinha, não é? Que possuía ali em sua vida, não? E nós vemos aqui que ela doou tudo aquilo que ela tinha de mais precioso. Tanto a lição diz-nos, Adriano, só para realçar este aspecto muito importante, a lição diz-nos que o perfume era muito caro e que valia um ano de um ordenado de um trabalhador comum. Portanto, se calhar se apresentássemos para os dias de hoje, mesmo sendo um ordenado mínimo, estaríamos aqui a falar de 12, 13 mil euros por aí. Ou seja, reparem quão valioso era este perfume que Maria utiliza. E só outro aspecto para depois tu continuares. Como é que Maria faz? Com que parte do seu corpo? É com os quê? Com os cabelos, não é? Repara esta humildade que Maria tem. Estes dois aspectos são muito importantes. A parte do cabelo e o valor que tinha este perfume. Exatamente, Bruno. E nós vemos aqui, logo na sequência dessa história, não é? Ela que foi questionada, e também por aquele ato que estava acontecendo, o próprio Judas, não é? Falou, quanto desperdício, não é? Um perfume tão caro. Nós sabemos um pouco aqui que João vem relatando, não é? Que Judas também era um ladrão, e que não foi, ele não teve um chamado ali para ser um dos 12 discípulos, não é? Mas tudo tinha um propósito, Deus tinha um significado para tudo ali na vida de cada um dos 12 discípulos, não é? Tudo fazia parte do plano para a concretização, não é? Desta missão que Cristo Jesus tinha aqui na Terra. E eu acho interessante, não é? Que no versículo 7, desculpem, diz assim, Jesus, entretanto, disse, deixe-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Aqui nós vemos, Bruno, que Cristo Jesus já está predizendo exatamente o dia da sua morte. Já é a primeira predição, não é? Do que iria ocorrer um pouco mais à frente. Isso já era dito já desde muito antes, não é? Nós vemos aqui em vários capítulos, né? No capítulo 2, no versículo 4, quando dizem primeira vez, mas ele diz que ainda não era o tempo, e também um pouco mais à frente, não é? No capítulo 12, no versículo 7, como nós lemos, no versículo 23, no versículo 27, são várias predições do momento em que Cristo Jesus seria entregue, não é? Para que ele fosse, então, cumprir a sua missão, para que ele fosse crucificado e ali pudesse, não é? Resgatar toda a humanidade, resgatar propriamente, não é? A promessa que foi feita para Abraão lá no passado e pudesse salvar tanto eu, como tu, como todos os que estão nos assistindo neste momento, Bruno. Isso é maravilhoso. A humildade daquela mulher que teve, como tu disseste, não é? Quando a gente vê essa história é impressionante de enxugar, e ela não se importou com isso, Bruno. Não, eu acredito que naquele momento, ali, quando ela estava fazendo este ato, imagina quantas pessoas que não começaram a comentar aquilo, mas como ela é possível de se humilhar assim, de fazer isto, por que ela está fazendo isso nesse momento? Não é um momento oportuno, não é de estar a incomodar Cristo Jesus, mas aquilo era necessário, Bruno, para mostrar a humildade e a transformação, algo que não havia acontecido na vida de Simão, e algo que estava assim acontecendo na vida de Maria naquele momento. Pedro, em relação a este episódio de Maria, o que é que te chamou mais a atenção?
há aqui um aspecto que a lição nos fala, em que Jesus sabia perfeitamente o que é que estava no coração, tanto de Maria como de Judas, tal como sabe hoje em dia o que está nos nossos corações. Isto só para nós também percebermos que as respostas de Jesus são mesmo já com conhecimento de causa. É tudo feito com princípio, meio e fim. Mas neste episódio, o que é que tu gostavas de realçar, Pedro? O Adriano já disse quase tudo. Eu vou só dar aqui 2 ou 3 notas, expandir um bocadinho aquilo que tu disseste e chamar-vos a atenção para uma coisa. As mulheres naquele tempo não trabalhavam, não tinham ordenado. Exato. Portanto, Maria, neste caso, não deveria de ser um ano de salário, deveria de ser muitos anos a juntar, ou ainda fruto do rendimento do estilo de vida que ela tinha antes de conhecer a Jesus, Sim. que ela decidiu gastar desta forma e não de outra forma. Esse é um primeiro ponto. Portanto, está ali uma pequena fortuna que significaria a independência dela durante alguns anos. Que iria provavelmente não só, aliás, vocês sabem, como quem estuda a Bíblia sabe, que ela vivia na dependência também daquele tio e de homens que tiravam a vantagem dela. E ao abdicar daquele dinheiro, ela ficou novamente, provavelmente, na dependência total do que o futuro lhe reservaria. E ainda assim, ela decidiu confiar na mão de Deus e decidiu confiar o futuro nas mãos de Deus. Outro ponto importante tem a ver com os cabelos, como tu referiste. Não era só a humilhação. Antigamente, as mulheres não tinham parte na justiça, ou seja, quando havia alguém que tinha que ser julgado socialmente ou por causa de violar a lei, eram os homens que decidiam sobre o destino. No caso de Maria, o que se passa é que a maioria dos homens tinham também eles culpa no cartório, e como Jesus os acusou, o julgamento de Maria acabou por não ir avante. Mas as mulheres, como não podiam agir de forma violenta ou fazer justiça, o que faziam era um bocadinho até malvado, era tentar desfigurar a atração, neste caso das prostitutas, rapando-lhes o cabelo e cortando o cabelo. Juntava-se um grupo de mulheres e cortavam-lhes o cabelo à força e maltratavam-nas dessa maneira. E, portanto, a Maria, ao usar os seus longos cabelos para secar os pés de Cristo, mostra também que há muito tempo que tinha abandonado aquele estilo de vida, que o encontro com Jesus, a mudança que aconteceu naquele dia foi duradoura. E finalmente também falar sobre isso, de Cristo conhecer o que vai no coração de cada um, porque provavelmente Maria também soube estar muito atenta às palavras de Cristo sempre que esteve com ele e percebeu o que iria acontecer. E em vez de guardar aquele bálsamo para ungir um corpo morto, aproveitou a oportunidade que teve para ungir Cristo ainda em vida. E isto é talvez a parte mais interessante que eu retirei da lição, uma notazinha de lado, é que muitas vezes nós temos a oportunidade de fazer a diferença como cristãos, temos a oportunidade de alegrar o nosso Deus, e pensamos sempre que haverá uma oportunidade melhor para o fazer. Isto acontece no dia a dia, quando nos cruzamos com um pedinte, quando nos cruzamos com alguém que sentimos que está perturbado, que está ansioso e pedimos dar uma palavra amiga, quando nos cruzamos ou sabemos de alguém da nossa vizinhança ou no nosso círculo que está a passar dificuldades, e nós pensamos sempre que amanhã dá para fazer, amanhã podemos fazer qualquer coisa. E às vezes não há outra oportunidade, e se Maria não tem aproveitado aquela oportunidade de louvar e agraciar o Salvador da vida dela, ela não teria tido outra oportunidade. Sem sombra de dúvida. Temos aqui os últimos 10 minutos para falarmos de 3 personagens. Vamos agora falar aqui de um personagem que parece
que cai aqui de paraquedas, que é a personagem, se calhar, o mais diferente de todos os que estão aqui da nossa lição, que é Pilatos. Confesso que a personagem de Pilatos eu acho muito interessante por vários fatores. E perceber também, primeiro, aqui que Pilatos era alguém muito importante, era romano, era governador, era um juiz e fugia do outro tipo de personagens que nós estávamos aqui habituados a falar e que estamos aqui a falar. O que é que, se calhar agora começava aqui pelo Pedro. Pedro, em relação a este episódio de Pilatos, o que é que te faz pensar, ou o que é que te chamou mais a atenção deste grande episódio de Pilatos, que para nós é muito importante porque vem no seguimento do Getsemane de Jesus? Bem, em primeiro lugar, recordar que Pilatos leva uma chamada de atenção da esposa que teve um sonho antes Verdade, é verdade. e que o avisa logo que a pessoa que tu vais receber é especial e que não lhe deves fazer mal, deves-lhe fazer justiça. E muitas das vezes nós não falamos disto, portanto é impressionante. É outro testemunho. Outro testemunho que não vem aqui referido, aquele que menos esperamos e de onde vem às vezes, e muitas das vezes na nossa vida Deus usa pessoas que nós nunca esperamos para nos chamar a atenção sobre o seu amor, sobre a sua justiça, sobre o seu cuidado para com os seus filhos, e nós, como uma pessoa, muitas das vezes não lhe damos esse valor. O segundo aspecto da história de Pilatos é que por 3 vezes Pilatos confirma a inocência de Jesus Cristo e ainda assim condenou. O que quer dizer que o facto de nós confirmarmos a divindade de Cristo, o facto de nós dizermos Cristo ser nosso Salvador, o facto de nós aceitarmos e testemunharmos dessa maneira, não quer dizer que no final a gente o deixemos reinar na nossa vida. Muitas das vezes a escolha que é feita é pela via mais fácil e muitas das vezes também pelo aquilo que eu disse anteriormente, vamos adiando as mudanças que sabemos que são necessárias fazer na nossa vida e vamos adiando um relacionamento que Cristo quer ter connosco. Esse é um aspecto muito importante. E finalmente realçar que às vezes mesmo sem querermos estamos a quase sempre sem querermos estamos a testemunhar sobre Jesus, umas vezes mal, outras vezes bem e outras vezes bem conscientemente. Pilatos com intenção de humilhar os judeus, disse que aqui está o vosso rei. E ao mesmo tempo talvez conseguir da parte dos judeus se calhar um comportamento inverso, o que ainda os enervou mais, porque reafirmar Cristo como rei deles ainda aumentou o ódio deles. Ainda atiçou mais, não foi? Exatamente, e portanto o tipo de testemunho, o timing do testemunho que nós damos, a forma como fazemos o objetivo, também tem que ser pensado, porque nem sempre somos inteligentes na forma como o fazemos, e Pilatos aqui procurou uma saída airosa e acabou por condenar Jesus Cristo à morte. Adriano, 2 aspectos muito importantes aqui. E até um terceiro, aquilo que o Pedro diz da mulher de Pilatos, é muito interessante, o testemunho que dá a Pilatos. 2 aspectos. O primeiro, quando ouve dos lábios de Jesus, eu para isso nasci e para isso vi ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E o segundo aspecto é o facto de a frase mais célebre de Pilatos é: lava as minhas mãos. Como nós dizemos hoje em dia, lava as mãos como Pilatos, em que Pilatos não consegue encontrar nada de Jesus e desresponsabiliza-se, e não seguindo a sua consciência, como diz aqui o autor da lição, diz que Pilatos não seguiu o seu coração, a sua consciência, e levou-me a pensar em Nicodemos, quando tinha perfeita noção da palavra de Deus, quando se encontrou com Jesus,
e naquele momento cedeu. O que é que tu tens a dizer deste episódio de Pilatos? Bom, Bruno, o Pedro já disse muito aí, né, praticamente tudo sobre o fato ali da mulher dele já ter predito um pouco antes, né, desse episódio. A gente vê aqui, Bruno, que Pilatos, ele, em contrapartida, é até irônico nós falarmos disso, não é? Ele como governador, ele propriamente como um romano, não é? Ele que não era da descendência dos judeus, ele toma partido por Cristo Jesus. Ele sabia que ele não estava um homem que deveria ser julgado, alguém que pudesse ser, não é, levado ao Calvário. Poderia ser, Pilatos sabia que quando era para ter sido tomada a decisão ali, não era por Cristo Jesus, e sim pelo outro que deveria ser crucificado. Mas como Pedro mesmo disse, não é, quando ele falou que ali perante eles, perante os judeus, estava o seu rei, estava então o Messias, não é? Eles ficaram mais bravos ainda, como é dito no versículo 15 do capítulo 19, não é? Que eles diziam, fora, fora, crucificam, né? Nós vemos ali que Pilatos, ele foi um dos que quase creram, não é? Naquela verdade, porque propriamente ele fez a pergunta um pouco antes para Cristo Jesus, né? No versículo 37 do capítulo 18. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou. Eu para isso nasci, como tu disseste, não é? E para isso vim ao mundo. Então nós vemos aqui, Bruno, que Cristo Jesus estava com aquela missão para ser cumprida, não é? Aqui chega um momento em que ele foi entregue, porque ele estava predizendo um pouco antes que ainda não era o tempo, que sim, seria chegada a hora. E aqui chegou a hora, o momento em que já não tinha mais o que ser feito, não é? Que Cristo Jesus chegou em seu momento em que ele seria entregue, sim, para ser o resgate de uma vez por todas. Imagina a pressão, como que não estava muito grande, né, Bruno? Que do segundo ponto que você tocou aí, não é? Para cima de Pilatos, nós tiramos muitas das vezes como exemplo na nossa própria vida, não é, Bruno? Às vezes no nosso trabalho, às vezes nós sabemos, não é, que um cristão, para se envolver até mesmo no mundo político, não é, no mundo de um poderio, de algum cargo muito grande, é uma pressão muito grande, não é? De nós expressarmos a nossa fé, de testemunharmos aquilo que somos, não é, Bruno? Foi o que aconteceu propriamente com Pilatos, que ele preferiu se autopreservar, não é? E lançou a culpa sobre quem? Ele tirou ali, como tu disseste ainda no segundo ponto, né, que nós devemos pegar como principal nesta história, não é? E lançou a culpa sobre os judeus. Aqui nós vemos que ele não se esqueceu disso, não é? E ainda pediu para colocar na plaquinha que fosse em cima de Cristo Jesus ali, não é? Na cruz, no versículo 19, aí mesmo no capítulo 19, Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Quando eu li aqui este versículo aqui, para mim foi um ponto muito forte, Bruno. Porque nós vemos, não é? Que Pilatos, ele quase creu, e os judeus sabiam que viria assim, não é? O Jesus Cristo Nazareno, que viria o Salvador deles, mas rejeitaram até o fim, e aquilo eles não aceitavam de maneira alguma, e nós vemos ali, não é? As diversas personagens, e dentre qual delas nós devemos tomar partido na nossa própria vida? Será que eu hoje, Adriano, em qual lado eu estou tomando partido? Será que eu estou crendo, não é? E é importante, nós vamos ver um pouco mais à frente aqui dos exemplos que nós temos e como nós podemos hoje tomar essas decisões com essas histórias. Naquele tempo eles não tinham, não é, Bruno? Não conseguiam. É isso mesmo. Nós temos essa grande vantagem. E nós passamos de Pilatos, da frase lava as mãos como Pilatos, para uma frase que também é muito famosa, que é ver para crer como Tomé. Pedro, passando para ti, Tomé às vezes é um bocado como o Pedro, como o Adriano ou como o Bruno, não é? Em que nós precisamos de ver para crer, e Tomé tem aqui uma particularidade, é que Tomé é que vai ditar as regras da sua fé, ele é que vai definir as condições da sua fé. O que é que tem a dizer este episódio de Tomé? Temos aqui 5 minutos para falarmos sobre... Diz. Muito rapidamente, dizer que o Tomé, com qualquer um de nós, pôs as condições para a fé dele. Alguns têm uma condição mais cética, outros têm uma condição mais humilde, mais inocente,
mas todos nós temos as nossas condições para aceitar Cristo na nossa vida. O que era importante para mim reforçar, eu digo isto muitas vezes, as pessoas vão se cansar de ouvir, tanto hoje como sempre, é que nós temos um Deus de relacionamento. Deus vinha ao Éden todas as noites, todos ao final do dia, falar com Adão e Eva. Deus é um Deus que vem ter com o Enoque, é um Deus que fala com o Noé, é um Deus que procura relacionar-se com a sua criação. Nós somos o objeto e o fruto do amor, da vontade de Deus amar alguém. Fomos criados livres por isso mesmo. E é um Deus de relacionamento que quer ter esse relacionamento connosco diariamente, ao ponto de mandar o filho dele, quando já ninguém queria ouvi-lo, ele manda o filho e matamos o filho também, e o filho deixa um consolador que quer estar connosco, dentro de nós, habitar em nós, viver. Cristo andou entre nós, mas ele ainda vai mais longe, ele deixa um consolador para estar em nós, e portanto todo o trajeto da humanidade tem sido, de redenção da humanidade, tem sido esta busca incessante de Cristo ter uma relação connosco, e portanto este é um ato que tem que ser diário, e podemos até ser cínicos às vezes, um ou outro dia como o Tomé, em que pegamos na Bíblia e vamos ler as profecias, e as profecias que se cumpriram, e isso dá-nos algum alento e faz-nos acreditar, que era o que o Adriano estava a dizer. Nós temos essa vantagem, é que nós estamos a viver já depois da consumação dos factos, sabemos tudo, vemos as profecias que se cumpriram, temos evidências históricas do cumprimento de algumas profecias, e muitas das vezes isso acaba por ser a sustentação da nossa fé. Mas o convite que Jesus faz depois mas bem-aventurados aqueles que não viram e que creem, que é uma fé mais profunda, é uma fé de relacionamento com o Espírito Santo, um Espírito que a gente não vê, mas que sentimos na nossa vida, sentimos a agir na nossa vida. A fé que nos lembra que, apesar das dificuldades que eu estou a atravessar na minha vida, sejam de saúde, sejam financeiras, sejam de doença psicológica, de doença física, lembrarmos da infinita paz que nós conseguimos sentir nos pés do Salvador, que só o Espírito Santo nos traz. E é este relacionamento, é esta fé que nós somos estimulados por Cristo a fazer, quando ele diz ao Tomé: pá, tudo bem, ainda bem que tu viste, ainda bem que acreditas, mas melhor seria se tu tivesses acreditado, ou se tu acreditares todos os dias quando acordas, se tu acreditares numa fé que transforma a tua vida, sem estares constantemente à procura de provas. Adriano, aqui a parte de Tomé, do ver para crer, do ter que tocar, do haver esta necessidade de provar que é para eu poder acreditar. Realçando só aqui uma frase muito interessante de Ellen White, em que diz que a nossa fé deve repousar sobre evidência e não demonstração. Bruno, eu sei que nosso tempo já está bem curto aqui, não é? Tenho que dizer aqui poucas palavras para a gente já chegar e concluir, não é? Eu vejo Tomé, Bruno, como a caixinha surpresa que Cristo guardou para o fim do seu ministério aqui na Terra. A gente vê que Tomé passou todos os dias ali ao lado de Cristo Jesus. E por que isso só veio acontecer no final, não é? Acredito eu, Bruno, que assim como Tomé, como muitos de nós, muitas pessoas sabem quem é Cristo Jesus hoje nos nossos dias, mas muitas das vezes preferem não crer. E muitas outras pessoas sabem quem é Cristo Jesus e ainda vão dar os seus testemunhos, não é, Bruno? Eu acho muito bonito Mateus capítulo 24, versículo 14, que para nós já fechamos aqui, diz assim, Bruno: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu acredito, Bruno, que eu, Adriano, o Pedro, tu e todos que estão nos ouvindo neste momento, cada um tem o seu testemunho importantíssimo e valiosíssimo para que os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos queridos, todas as pessoas em qualquer canto da terra precisam ouvir, Bruno, nos nossos dias esse testemunho. E eu acho muito bonito aqui o que é dito assim, ó: os discípulos seriam honrados
todos por darem o seu testemunho a respeito da missão de Cristo. Eles tinham estado com ele constantemente, tinham adquirido um conhecimento valiosíssimo para transmitir aos outros. Não podemos estar com Cristo em pessoa, como estavam seus primeiros discípulos, mas ele enviou seu Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade, e por meio desse poder, nós também podemos dar testemunho do Salvador. Então, nós vemos aqui, Bruno e Pedro, que Cristo Jesus, ele orou pelos discípulos e também orou pela nação futura, não é? Pelas próximas gerações que somos nós hoje, e também os nossos filhos, nossos netos e todos os outros que virão pela frente para pregar o evangelho e apressar a breve volta de Cristo Jesus, que é algo pelo qual nós tanto aguardamos e que a lição desse trimestre vem falando, não é? Que é o noivo que a igreja tanto aguarda para que aconteça muito em breve este grande casamento que nós tanto almejamos. Amém? Amém. Pedro, para concluir da tua parte, o nosso testemunho de Jesus, aqui num minuto, 2 minutos máximo. Eu acho que temos que ser práticos, porque a fé é uma coisa, Cristo diz ele que é o verbo, portanto é a ação. Temos que ser práticos na forma de avaliar as coisas e temos que ser honestos, que infelizmente vemos as coisas de formas muito limitadas. Às vezes pensamos que o testemunho é apenas doutrinário, que temos que defender a doutrina, que temos que clarificar a questão do sábado, que temos isto, que temos aquilo. Quando o testemunho muitas das vezes basta ser um sorriso nos lábios num dia mais triste, basta ser uma palavra de carinho e de alento. E portanto Deus vai nos colocar todos os dias, vai nos dar, desde que nós estejamos disponíveis e que também batalhemos com Deus para Ele nos usar. A verdade é que Deus quer usar-nos e quer tornar-nos perfeitos à sua imagem, e o facto de Ele nos usar, de nos habilitar a fazer o seu trabalho, faz-nos perfeitos, porque somos instrumentos dele. Isto para dizer que o testemunho é importante, que não devemos perder isso de vista, mas também temos que perceber, se não temos para nós, como é que vamos testemunhar. Essa é que é a grande dificuldade. Então, a pergunta que eu ultimamente tenho feito, desde há um trimestriário atrás, é: de que é que Cristo me salvou hoje? Ao final do dia, pensar de uma vida sem rumo, de um problema financeiro, de uma mentira, disto, daquilo, as coisas deste mundo, mas as outras também do mundo vindouro. E se nós adormecermos com certeza de que Cristo hoje nos salvou de alguma coisa, amanhã vai ser mais fácil testemunharmos sobre isso. O que importa é que conheçamos Jesus por nós mesmos e que, à nossa maneira, possamos dar testemunho dele, como fizeram os que aparecem no Evangelho de João. Acho que é uma excelente maneira de nós concluirmos as palavras cruzadas desta semana, perceber que nós, para darmos testemunho, temos que ter uma comunhão com Deus, temos que o aceitar, temos que o entender, temos que passar tempo com Ele, porque só assim é que o vamos conhecer e só assim conseguimos partilhar com os outros. Queria-vos agradecer a vossa presença, marcar encontro mais vezes convosco e dizer a quem nos segue que continua a estar ligado ao nosso canal de YouTube, mas acima de tudo que guarde tempo para estudar a palavra de Deus. Pedro e Adriano, até uma próxima. Foi um gosto partilhar estes momentos convosco. Até à próxima. Obrigado. Até à próxima. Um abraço.